Graça e paz, querido, bom dia! Segunda-feira vamos iniciar mais uma semana cheio de motivação e ânimo, sabendo que Jesus venceu o mundo e que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, temos conversado ao longo desse tempo, basicamente, sobre algo que nos motiva a levantar e abrir os nossos olhos todos os dias animado, que é o entender o nosso propósito, não só qual é o nosso propósito, da onde ele vem, mas também como vamos agir, como vamos proceder para que alcancemos o nosso propósito. Já vimos bastante coisa lá para trás, inclusive nos últimos episódios falamos sobre a graça, que é o favor de Deus para que a gente não só seja salvo, o que é muito importante, mas também para que a gente reine em vida, para que a gente leve essa vida e cumpra o nosso propósito, contando com o favor de Deus, contando com essa graça que nos capacita a andar no nosso propósito. Mas sabe, queridos, essa semana nós vamos tratar sobre algo que provavelmente você já repetiu muitas vezes, mas nós vamos buscar entender melhor o real significado de algo que nós declaramos sobre a nossa vida e muitas vezes sobre a vida de outras pessoas. É que nós somos abençoados. Mas será que você realmente entende o que é ser abençoado? Será que você realmente entende o que é a bênção de Deus para a nossa vida? Sabe, muitas vezes nós começamos a tratar a bênção como simplesmente um ritual ou uma declaração sobre outra pessoa. Quando nós abençoamos os nossos filhos ou pedimos a bênção aos nossos pais, muitas vezes nós estamos crendo ou entendendo somente numa declaração, em algo que nós liberamos sobre a vida de uma pessoa através de palavras. Óbvio que a nossa palavra tem poder e que se fé estiver envolvido com isso, essa declaração é muito importante. Mas hoje eu quero tratar com você sobre um pouco mais do significado dessa palavra bênção. A bênção, ela significa um poder liberado de Deus para capacitar a nós produzirmos riquezas e favores de Deus em nossa vida. Sabe, queridos, a nossa religiosidade, às vezes, pode nos impedir de entender que Deus quer que a gente produza riquezas. Ora, mas por que Deus teria esse interesse em nossas vidas? Porque as riquezas, elas são necessárias para que a gente alcance os nossos propósitos. Porque tudo nessa vida terrena que nós temos, ela depende de recursos. Óbvio que eu não estou falando somente de dinheiro, eu não estou falando somente de células, porque isso foi o homem que criou para se comunicar melhor no assunto de finanças, da barganha, da troca. Quando nós falamos sobre produzir riquezas, nós estamos falando sobre provisão. Provisão para que você possa não só realizar e atender às suas necessidades, mas também para que abunde a ponto de você poder abençoar outras pessoas. Então, é importante a gente entender ao longo dessa semana que ser rico não depende de quanto você tem na sua conta bancária. Sabe, queridos, existem pessoas que têm números altos em suas contas bancárias, mas também têm números altos de compromisso e às vezes nada sobra. Existem pessoas que têm até números altos de sobra, mas que não têm a sua provisão atendida. Porque quando falamos de provisão relativo à prosperidade em Deus, nós estamos falando de paz, de saúde, da sua família constituída em harmonia, da sua saúde mental, da sua saúde física, da sua saúde espiritual. Então, prosperidade, o shalom de Deus, é nada faltando, nada quebrado. Essa é a prosperidade de Deus e ela independe de quantos dígitos você tem na sua conta bancária. Mas quando nós entendemos que há um interesse de Deus em que nós sejamos capacitados a produzir riquezas, e nós vamos ver isso melhor ao longo dessa semana, eu espero que você me acompanhe, nós vamos entender que quando temos um propósito em Deus, Deus se alegra com a nossa prosperidade
e há interesse dele em que a gente tenha essa capacidade de produzir não só o suficiente para nós, mas também que haja sobra para abençoar outras pessoas. Ser rico é ter o suficiente para si e o sobrando para abençoar outras pessoas. Isso é a visão de prosperidade em Deus. Mas por que estamos falando de prosperidade? Porque quando estamos falando em ser abençoados, não devemos anular da nossa vida nenhum dos setores que é importante para nós, nem que seja importante para Deus. Deus quer que você tenha uma família em paz, Deus quer que você tenha o seu coração em paz, Deus quer que você tenha saúde mental, a sua alma em harmonia, a sua alma moderada, controlada. Deus quer que você tenha a sua saúde espiritual, o seu relacionamento com Ele. Deus quer a sua saúde física, afinal de contas, Ele promove a sua saúde. E quando, às vezes que isso estava afetado, o próprio Jesus nos mostrou que Ele deseja nos curar. Então, o plano de Deus de prosperidade para a nossa vida, ele é completo. E Ele mesmo, que nos deu o nosso propósito, Ele também nos deu as ferramentas para que a gente atinja esse propósito. Nós já falamos sobre a graça, que ela é uma capacidade, um favor de Deus nos beneficiando a andar naquilo que precisamos trilhar, sem necessariamente contar somente com a força do nosso braço, mas contando com um favor imerecido dele, um favor que nós não merecíamos quando éramos separados dele, mas que hoje, como filho, ele deseja nos atender. E a bênção, ela tem mais ou menos o mesmo aspecto, essa capacidade, esse pronunciamento, um poder divino que produz como qualquer outra força divina. Essa bênção, ela tem o objetivo de nos fazer prosperar para que nós alcancemos o nosso propósito, que é o que Deus colocou para a nossa vida. Essa palavra bênção, ela vai aparecer no Velho Testamento em 3 palavras diferentes no hebraico e pelo menos em 2 ou 3 diferentes no Novo Testamento, no grego. A maioria delas está ligada à bênção, prosperidade, presente, dom, ser abençoado, acrescentar, aumentar, tornar a fazer, adicionar, multiplicar. Também está associado ao louvor, ao enaltecimento, à gratidão, uma invocação de uma graça divina, consagração. Então, nós estamos falando sobre vários aspectos, mas todos eles que nós entendemos como ser abençoado. Basta você pensar quando você usa essa palavra. Eu fui muito abençoado por isso, ou eu fui muito abençoado por aquilo. Significa que você foi acrescentado. Você ouviu uma boa palavra e diz, eu fui muito abençoado. Você foi acrescentado. Então, ao longo dessa semana, nós vamos entender melhor a importância da bênção de Deus para a nossa vida, a importância de sermos abençoados. Mas em uma das palavras do grego, que é eulosio, o significado está traduzido como fazer prosperar, tornar feliz, conferir bênçãos, favorecido por Deus. Esse é um dos significados de bênção para a nossa vida. Então, nós entendemos que esse fazer prosperar, adicionar, acrescentar, é um dos significados vitais da bênção. E quando nós entendemos isso, nós vamos perceber que temos uma ferramenta maravilhosa sobre a nossa vida para que a gente possa atingir o nosso propósito. Eu quero concluir esse dia lendo para você Provérbios 10, 22, para já deixar você aí com o desejo de entender um pouco mais sobre o significado da palavra bênção. Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Nós vamos entender melhor isso, vamos entender o que essa bênção ela nos capacita, ela nos faz produzir riquezas. Vamos considerar também Deuteronômio 8,18, que diz assim, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza,
para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Na NVI, esse mesmo texto está falando sobre a capacidade de produzir riquezas. E na versão viva, lá em Deuteronômio 8,18, diz que nosso Deus que dá a você capacidade para enriquecer. Então, nós devemos entender que a bênção não é necessariamente o próprio enriquecimento ou os bens, mas a bênção é essa capacidade, essa força divina, essa condição que Deus nos deu de adquirir aquilo que é suficiente para nós, mas que também vai ser necessário para o avanço até o nosso propósito. Então, durante essa semana, você vai confirmar no seu coração que você é abençoado, mas você vai entender melhor a importância dessa bênção. E eu quero declarar sobre a sua vida que essa capacidade de produzir riquezas, ela não vai ser algo que vai nos desviar do caminho, porque o nosso coração está em cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Eu quero declarar com você nessa manhã que você é abençoado. E por favor, declare daí também onde você está, tomando café ou assistindo isso em algum outro lugar. Declare sem nenhum constrangimento: eu sou abençoado. E essas palavras vão atrair para você aquilo que Deus já disponibilizou através de Jesus Cristo. Pai, obrigado, Senhor. Eu creio em nome de Jesus, em nossos olhos espirituais abertos, entendendo cada vez mais a Tua vontade para a nossa vida. Pai, nós já te damos graça porque entendemos que temos um propósito, entendemos que somos agraciados por Ti, recebemos, Pai, a Tua graça e o Teu favor para conquistar o nosso propósito, aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, não na força do nosso braço, mas através da Tua capacitação. E também entendemos, Pai, que o Senhor tem desejo em que nós sejamos capazes de produzir além daquilo que precisamos para que esse propósito se realize. E eu creio em nome de Jesus, olhos espirituais abertos, para que cada vez mais os teus filhos entendam o poder que há em ser abençoado por ti, em nome de Jesus. Tenha um bom início de semana, querido, declarando desde hoje até o final da semana, nós vamos declarar juntos várias vezes: nós somos abençoados, capazes de produzir além daquilo que necessitamos. Tenha um dia abençoado na prática da palavra. A gente se vê amanhã.